Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. É um enorme prazer tê-los aqui nesse seleto grupo de profissionais que há tanto se dedica ao aperfeiçoamento. E, claro, nessa questão, eu não poderia deixar de agradecer à ESA, justamente por abrir o nosso espaço, né, para que a gente possa desenvolver todos esses conteúdos, os nossos debates, enfim. Então, tem sido, assim, muito, muito gratificante já há anos, né, que eu faço parte do corpo docente aqui da instituição, e eu sempre agradeço justamente pelo incentivo ao aperfeiçoamento, enfim, eu que também já fui aluno por inúmeras vezes, e eu sei o quanto nós temos aqui à disposição conteúdos de qualidade. É claro que eu sempre, né, tenho em mente que eu devo, né, a todo momento que eu estou aqui nessa condição, trazer questões, pontos e estudos que sejam relevantes para vocês, tá? Agradeço também a nossa coordenadora, a doutora Ana Cecília Sampaio de Martino, que estará amanhã com vocês, né? Agradeço também a minha colega Camila, né? Doutora Camila, que deu aula ontem para vocês também. Então, eu espero que vocês consigam, né, sair daqui desse curso com uma visão dos aspectos de provas mais avançado do que vocês já têm hoje, é claro, e que vocês também possam trazer para o debate situações, enfim, que a gente possa também crescer e aprender com essas questões, né? Bom, eu já deixei aqui os meus contatos, tá bom? Meu nome é Leonardo, né? Leonardo Gutierrez. Fiquem à vontade, caso vocês queiram me acompanhar em redes sociais, LinkedIn, Instagram, podem me chamar no privado, não tem problema, estou à disposição, a gente sempre gera relacionamentos, enfim, isso é sempre muito saudável e eu estou sempre à disposição de todos vocês. Vamos começar, pessoal, falando aí a respeito das provas digitais, né, propriamente dito. Ontem, eu vou ficar aqui nos slides, tá, pessoal? De vez em quando eu volto para o chat, né, caso tenha alguma dúvida, talvez eu não responda imediatamente, tá bom? Ontem a professora Camila, ela trouxe para vocês um panorama, né, da teoria do processo no que se possa basear e fundamentar as provas digitais. E já de antemão, né, eu posso assegurá-los que esse conhecimento, né, do modo, né, porque o que eu vou explicar para vocês, né? Eu não vou falar quais são as provas digitais. Isso aqui já está até descrito aqui, né, no subtítulo desse slide, né? A gente vai falar de mensagens instantâneas, né? Por exemplo, o WhatsApp, o Facebook Messenger, o próprio Instagram tem o Direct, enfim, o e-mail, e também o próprio Facebook, o Instagram, enfim. Então, não vou. Claro que a gente vai entrar nessas redes sociais, enfim. Eu quero dizer que eu não vou dar exemplos, né, dessas provas. A gente vai trabalhar a forma como vocês devem produzi-las, né? Ou contestá-las, que também é muito importante, né? Eu posso assegurar que eu uso e usei na minha atividade profissional esse conteúdo aqui. Eu posso dizer para vocês que a garantia do devido processo legal e a exigência que se cumpra os requisitos, né, de integralidade que se espera, né, das provas digitais, ajudaram muito, né, me ajudam muito e, enfim, então eu espero que vocês também possam ter essa percepção, porque muitas vezes nós estamos, né, agora aqui é uma questão particular, né, diante de cenários em que os nossos clientes, eles não têm nada para nós, né. Eu fui fazer uma defesa há um tempo de uma questão de um cliente que ele não tinha nenhum elemento, né, que pudesse me ajudar. E o advogado que trabalhava comigo no caso, ele até relatou, falou, olha, aqui a gente tem que desistir, né, porque o cliente não deu subsídios, né, e eu insisto, tá, pessoal, não é querendo, ninguém aqui é paladino de nada, né, nós somos sempre aprendizes, mas eu insisto, né, nós na condição de advogados,
temos que ter um conhecimento processual, porque muitas vezes o que salva, né, a situação é você entender os caminhos do processo. E isso não significa a litigância de má-fé, isso não significa o abuso do direito de defesa, ato protelatório, não é isso. Isso daí é outro tipo de advocacia, não é isso que eu vim falar com vocês. A gente veio falar de entender o processo e estabelecer o que se chama, né, o chique, né, do process of law, né, aquela coisa de você ter o devido processo legal, se verifique todas as etapas, se elas foram cumpridas, e dentro dessas etapas se seguiram os ritos, as exigências legais, e essa é a nossa condição, né? Então, muitas vezes, nós, na condição de advogados, nós temos que exigir que naquele processo se estabeleçam aquelas premissas, e que se o nosso cliente não seja, né, entre aspas, o vencedor, né, que ele venha sofrer aí, que ele seja sucumbente, mas que haja uma sucumbência justa, né, que aquilo tenha observado os trâmites do CPC, os trâmites da CLT, os trâmites ou do CPP, que seja, enfim, então que se naquele caso tenha sido observado todos os requisitos. Então, eu acho que é aqui que entra a satisfação de termos estudados e estudamos a todo momento, né? E é aqui que eu vou mostrar para vocês, no que me cabe, logicamente, nesse recorte em especial, e que tem sido muito grande, né, pessoal? Porque quando a gente fala das provas digitais, que a gente vai entrar agora no e-mail, no WhatsApp, no Instagram, por exemplo, poxa, aqui eu não preciso ficar dando exemplos, porque eu duvido que eu esteja com algum colega que não tenha um único processo que não se valeu desse tipo de provas, né? E-mail, por exemplo, basicamente, desde que eu atuo na área jurídica, já lá se vão mais de 20 anos que eu estou na área jurídica, praticamente há 20 anos, e já se usa e-mail, enfim, agora a questão de... E eu vejo, né, isso que é interessante, né? Colegas errando na produção de prova via Facebook, Instagram, WhatsApp, eu até entendo, mas eu vejo muitos colegas errando na produção de prova de e-mail, né? Então, poxa, quando eu comecei a trabalhar, já se usava e-mail, né? Já se usa e-mail no Brasil desde a década de 90. É claro que há uma evolução da tecnologia, e com a evolução da tecnologia também há uma evolução dos golpes, né? Então, você consegue tornar isso fake, né? Você consegue montar uma publicação de Instagram perfeito, em minutos. Existem sites que você pode criar isso daí, reproduzir mensagens falsas no WhatsApp. Então, ou seja, à medida que a tecnologia avança, que vem ao nosso favor, ela também avança do outro lado, né? Ela avança no sentido de criar cenários fraudulentos, simulações, etc. Então, a gente nunca pode confiar. Então, por mais que haja um print, né, o famoso print, não se pode dar aquele print a devida credibilidade quando o agente, que é o interlocutor daquela prova, no caso o advogado, não tomou as medidas cabíveis para mostrar àqueles que estão assistindo ou acompanhando, ou até mesmo trabalhando no processo, que aquela extração seguiu os ritos, mas não os ritos que estão devidamente escritos no CPC. O CPC, ele traz uma linha genérica que eu vou mostrar para vocês, mas a gente tem que se valer da própria tecnologia, né? E, logicamente, também a jurisprudência, como os tribunais avançando nesses caminhos, tem trazido aí para nós o que eles esperam e se exige nesse momento de produzir prova digital. Né? Bom, agora vamos ser mais específicos, né? Então eu separei por tópicos e a gente vai começar a falar das mensagens instantâneas, né? Eu coloquei aqui o logo, então, logicamente vocês já identificaram. Quando a gente fala de mensagem instantânea, o que vem à cabeça de vocês, logicamente, é o WhatsApp, tá? Eu não vou ficar olhando o chat, como eu já falei para vocês, daqui de tempos em tempos eu volto para o chat. Bom, hoje em dia todo mundo está lá no celular e praticamente todos os celulares têm WhatsApp, então a todo momento nós estamos trocando mensagens, né? Eu lembro que
Eu conversei com um cliente há um tempo e falei, olha, você fez contrato, né? Era uma situação até simples. E ele falou, não, lógico que eu não fiz contrato, né? É uma relação simples ali e não se fez contrato. Eu falei, mas você não trocou mensagens, né? Ele falou, sim, pelo WhatsApp. Eu falei, mas o que você combinou? Ah, eu combinei o preço, combinei prazo, combinei... Pô, você fez um contrato, só não tem testemunhas, etc. Ele pode não ser um título executivo, lógico que eu não falei isso para o cliente, né? Mas ele tem uma relação contratual, você estabeleceu regras contratuais, só que via WhatsApp. Então, a todo momento, quem está negociando, transacionando, se estabelece contratos via WhatsApp. Né? Então, ali você já tem uma relação jurídica estabelecida. Sem falar o quê? De outras circunstâncias, ofensas, outras caracterizações. E aqui, em específico, no ambiente trabalhista, o WhatsApp ele tem sido assim usado de maneira gigantesca, né? Então, as empresas possuem grupos do WhatsApp, o chefe mandando tarefas via WhatsApp, controlando essas tarefas via WhatsApp. Então, ou seja, essa rede, ela passa a ter uma repercussão na nossa questão de advogado, mas gigantesca, né? O advogado que simplesmente colaciona e joga esses prints ali, sem fazer um filtro, ele está pedindo para ter as suas provas totalmente contestadas. E eu vejo colegas, porque eu trabalho com isso, eu ensino pessoas a fazerem isso, eu aprendo a fazer isso a todo momento, e esses advogados, eles não entendem, porque muitas vezes eu, na condição, vamos falar do lado de lá, né, ou seja, contestando essas provas, eu vejo as réplicas, eu falo, esse advogado, ele não entendeu absolutamente nada que foi contestado. Então, ou seja, ele não tem a menor preocupação. E eu fico imaginando como é que ele vai ter sequência na sua atividade profissional sem entender que 90% das provas que ele vai produzir são provas digitais e ele não consegue fazer o mínimo. E certamente vai tomar, e toma muitas vezes, uma decisão contrária, e aí essa pessoa vai ser aquela que a advocacia não dá, hoje em dia é tudo difícil, nada dá certo. Pô, mas peraí, você não faz o mínimo, né? Você não se preocupa em cuidar aí da sua atuação, né? Então aqui eu vou passar, né? Eu já fiz essa introdução com vocês, né? Agora a questão da validade, né? O que fundamenta, claro, quando você for juntar provas digitais, é claro que alguns vão dizer, né? Pô, professor, mas os juízes já sabem disso daí, né? Eu simplesmente já vou colacionando e tá tudo certo, né? Bom, pessoal, lógico que eu não estou aqui para cuidar da advocacia de ninguém, né? Vocês são especialistas e às vezes muito mais do que eu, né? Às vezes eu dou aula para aluno que sabe muito, mas muito mais do que eu mesmo, né? Então eu não estou aqui para ensinar, como diz, né? O padre é rezar a missa. Mas eu sempre aconselho aqueles que trabalham comigo ou que estejam na minha condição de aluno a fundamentar, né? Então, a gente não pode contar que o juiz tenha todo esse conhecimento, né? Porque às vezes a gente pauta que o juiz vai aceitar aquela prova, né? Não, isso aí é patente, né, professor? Não. Então, eu sempre falo, ó, vamos fazer o dever de casa. Quando colacionar provas digitais nos autos, né? Contextualizar para o juiz, olha, excelência, esse tipo de prova é aceito, ó, conforme diz o próprio Código de Processo Civil. Aí eu começo aqui no 369, né? Aí o 370, né? O juiz aqui, ele também pode determinar provas necessárias ao julgamento do mérito, né? Então o próprio juiz ele pode exigir que isso seja feito, né? E assim nós temos uma base do Código de Processo Civil, né? Então, logicamente, não preciso explicar para vocês que não é proibido, obviamente, a utilização de provas digitais, né? Elas são elencadas no rol né, não um rol expresso, mas que seria ali caracterizado como prova documental, né? Então, tanto num processo trabalhista quanto num processo do âmbito civil, né? Caberia ao autor, junto à inicial, produzi-las e, logicamente, o réu, no momento da sua defesa, a produção dessas provas que são, né, digitais, tá? Agora, o ponto se elas são digitais, então os advogados, eles têm que tomar cuidado ao juntá-lo aos autos, né? Se nós estamos falando de autos físicos,
logicamente, a impressão e etc., até fica mais fácil, né? Por isso que talvez no passado não se discutia tanto essa relação, porque os advogados, eles simplesmente extraíam aquelas conversas e aquilo era impresso nos autos físicos, né? Mas eu não sei vocês, tá, pessoal? Não posso me basear por mim, né? Faz tempo que eu não manuseio, que eu não trabalho com autos físicos, tá? Eu sei que eles existem, né? Mas eu juro para vocês que há muito tempo eu não tenho esse trabalho, né, de autos físicos. Então, considerando que tudo isso tramita num ambiente digital, o advogado aqui ele relaxa, né? Porque é só tirar um print aqui, colaciono aqui, e esse processo vai seguindo o trâmite. E não é bem assim, né? Porque quando você pega apenas o print, eu já expliquei para vocês que isso pode ser fraudulento e etc., né? Então, toda vez que eu questiono, o advogado ele fica chateado. Você percebe na réplica, né? Fala, como você está falando que que a minha prova ela não é verdadeira, né? Eu tirei o print, fui lá no Instagram da pessoa, eu peguei aqui, tá no WhatsApp do meu cliente, o meu cliente mandou, não tem. Por que você está dizendo que não é idôneo? Aí, às vezes, tem advogado que fala, você tem que provar que a minha prova ela é fraudulenta, né? Então, ou seja, se você fala, poxa vida, a pessoa tá, né, não está nem entendendo o que ela está fazendo ali, né? Mas tudo bem, né? Então, continuando. Aí, o que você tem que se apegar, né? Porque, principalmente, eu fui no âmbito dos tribunais superiores, né? E o STJ se destaca muito nessa análise, o TST também, né? Que seria aí do que temos de requisito, né? Então, primeiro, né, a licitude, isso é elemento básico de qualquer prova, né? Que ela tem que ter sido obtida por meios ilícitos, né? Lícitos, né? Que não seja caracterizado uma ilicitude dessa prova, que não venha de ato principalmente, né, no âmbito criminal, né? Algumas situações trabalhistas, né, que se forjam provas, que conseguem ali, manipular alguns documentos. Então, o primeiro ponto aqui vem pela licitude da prova, né? Sem modificação, né? Afinal, se você modifica aquele elemento, ele perde a sua integralidade, né? Ele não é mais integral. E cientificidade. Essa parte da cientificidade é porque nós temos, por exemplo, né, no âmbito criminal, inclusive, e eu não sou especialista em criminal, tá? Mas o âmbito criminal teve que se adaptar muito antes do que nós, do âmbito trabalhista, alguns colegas também do âmbito civil, porque muitas provas estavam sendo forjadas nesse sentido, mas trazendo prejuízos gigantescos, né? E em especial, quando às vezes eu dou aula até para o pessoal da polícia, e eu chamo a atenção do pessoal da polícia, né, porque geralmente eu dou aula em locais, né, para formação de candidatos a policiais ou candidatos formados, etc., e muitas vezes as matérias, né, que eles gostam, né, criminologia, enfim, aquela prática processual, mas penal, e aquela coisa toda. E quando alguém vai falar de processo, né, policial, que saco, né? E eu vou mostrando inúmeros julgados em que, porque fica aquela ideia, né, do fuzil e aquela coisa toda espalhafatosa. Eu falo, olha, veja bem, tem muitas, né, muitas pessoas que são soltas, né, muitos investigados por falha da própria polícia. Então, ou seja, o seu ímpeto, né, de estar ali trabalhando e de reclamar do Ministério Público ou da Justiça, você deveria gastar com entender a técnica, né? E então, se você não comprova, por exemplo, a cadeia de custódia, né, isso no âmbito penal, ou seja, onde foi armazenado, para onde foi extraído, o caminho, essa prova ela pode ter sido alterada, e isso é entendido aí pelo STJ como uma prova que não vai ter validade, né? Então, isso daqui é muito caro, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? A própria Constituição Federal estabelece, né, a questão da licitude da prova, né? E eu já falei do 369, tá bom? Agora, o que poderia ser ilícito, né? A adulteração, a modificação, as escutas ilegais. Agora, é claro que no ambiente trabalhista, né, para a gente ser mais específico,
a gente tem muito dilema, né? Porque, por exemplo, quem atua muito com reclamante sabe que muitas vezes o cliente te procura e fala, doutor, eu estou sendo assediado no ambiente de trabalho, o meu chefe está pedindo para que eu faça coisas que não estão no contrato, tem lá um desvio de função, e aí eu não sei o que fazer, doutor. E às vezes nós recomendamos, olha, poxa vida, né, não tem uma testemunha, não tem ninguém que esteja acompanhando, você não consegue formalizar por e-mail, olha, veja bem, então eu vou, o senhor pode confirmar quais são as atividades que eu tenho que desenvolver, e aí ali você consiga ter uma troca, né, de mensagens, né, e nem sempre isso vai acontecer, né, porque tem clientes que vão falar, poxa, doutor, imagina, eu nunca troquei um e-mail com o meu chefe, agora eu vou mandar um e-mail para ele, formalizando, né, ele vai achar estranho. E do outro lado também tem chefias, né, que seja, muito especialistas, né, pessoas que já sabem como não formar provas, né. E eu trabalhei num caso assim, o dono da empresa, ele muito habilidoso, ele basicamente não documentava nada, né, então todas as relações ele tocava de uma forma que era difícil você formar provas. Então, muitas vezes, o reclamante ali, né, antes, né, de estar na condição de reclamante, né, o empregado, ele busca formar provas que sejam possíveis que ele faça, né? Então, não estamos falando de escutas ilegais ou interceptação, mas muitas vezes ele é um interlocutor, mas ele vai com um gravador, e muitas empresas também estão tomando cuidado com isso, proibindo o acesso em reuniões de celulares, então tem todo um caminho, né? Então a gente aqui está colocando as escutas e interceptações, ou seja, não é nem o interlocutor que está grampeando, né, como a gente chama, aquela conversa. Então aqui tem que tomar um cuidado do caminho, né? Porque existem coisas que são permitidas e realmente existem coisas que são ilícitas, tá? Acesso indevido aos aplicativos e e-mails. E aqui também, no âmbito trabalhista, a gente também tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque quando a gente recebe um questionamento, olha, veja bem, a empresa, ela violou meus e-mails, né? Será que a empresa pode ter acesso aos seus e-mails? Pode ter acesso ao seu WhatsApp? A grosso modo, a gente vai responder que não, pô, você está dizendo que o acesso é indevido, mas eu vou mostrar para vocês em situações que isso é possível. Então, no ambiente do trabalho, nós, na condição de advogados e orientando os nossos clientes, claro que depende do lado que ele esteja, né, se ele é um empregado ou se ele é um empregador, mas a gente tem que dar a orientação devida e aqui tem nuances, né? E também as apreensões legais também poderiam ser consideradas nisso, tá? Então, para a gente, né, no ambiente trabalhista, tomar cuidado com o aspecto da gravação, que isso pode ser legal, e tomar cuidado com o acesso às contas, porque isso também pode ser legal, tá? Dependendo do contexto e da situação. Integridade da prova. O que caracteriza uma prova íntegra para fins de utilização em uma demanda judicial, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma visão que as decisões, né, elas têm pautado muito com relação à possibilidade ou até mesmo a comprovação de adulteração da prova. Né? Como eu falei, no âmbito de mensagens instantâneas, é muito fácil, e não é nem só a questão que também se discute, porque vocês sabem do que eu estou dizendo, né? Você vai num site na internet, se você jogar no Google, né, como criar uma conversa no WhatsApp, aí tem lá, ele cria o layout do WhatsApp, você só coloca o nome, como é que vai ser o nome de quem está mandando? Desculpa, quem está mandando não precisa do nome, né, que fica lá o verdinho, né? Mas como é que é o nome da pessoa, como se tivesse registrado na sua lista de contatos? Você pode colocar o número de telefone, como se aquela pessoa não tivesse nem salvo na agenda. Você pode simplesmente colocar o nome, mãe, pai, funcionário, enfim, põe o nome da pessoa, pode pôr foto, e ali você cria uma conversa. Quantos minutos que teve a pergunta, teve a resposta, enfim, você cria a conversa. E às vezes não é isso que a gente está falando, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, essa conversa existiu. Ok, mas quando você também tira o print, pode ser que aquela conversa de fato existiu, mas o print, quem tira, obviamente, vai mostrar só aquilo que interessa, né? E aí também é algo que não traz a integridade da prova. Então, já que você vai usar uma conversa
que ela demonstre estar íntegra, não só nesse sentido de não ter sido manipulada, mas no sentido de ter sido apresentada para que haja uma análise, não só do juiz, mas da parte contrária, do contexto daquela conversa, né? E a ordem dessas provas. Então, aqui é um caminho muito delicado, né? E eu vejo que muitos advogados erram, faz assim uma salada no processo. E para a gente é bom, né? Então, quem trabalha com isso e tem o conhecimento técnico, né, dessas questões que eu estou expondo para vocês, muitas vezes a gente faz defesa em cima só desses pontos, né? Basicamente pelo erro do advogado que não tenha se atentado. Usa-se bastante, né, a ata notarial, o que se discute muito, logicamente, na prática, em especial quem atua aqui, né, com reclamante, já vai torcer o nariz e já vai, doutor, isso é caro, não dá, o cliente não aceita. Calma, gente, a gente tem que respirar, né? Não estou aqui dando uma aula para reclamante, eu sei que não é fácil, mas a gente tem algumas outras soluções, tem um site que faz isso daqui, né? Eu não vou ficar falando o nome de site, essas coisas, porque é um site pago, eu não recebo nada, então não é uma publi, né? Então, mas existem, talvez vocês conheçam. Ele é um pouco mais barato do que a ata notarial, tá bom? E aí ajuda, né? Ajuda você a levar... Porque assim, também a gente tem que entender o seguinte, a ata notarial, ela não é uma perícia naquela conversa, entendeu? Não é um perito trazendo um parecer técnico. Também tem advogado que confunde, né? A ata notarial nada mais é do que o cartório, né? Certificando para o juiz que aquela extração de conversa trouxe algo íntegro, né? O que está ali está transcrito aqui, entendeu? Agora, não quer dizer que, vamos imaginar que aquilo de fato aconteceu, né? Então, isso vai depender de outros elementos de prova, testemunhas, etc. Então, tem um caminho ainda a ser percorrido, né? A gente não pode achar... E eu falo porque eu trabalho eu dou aula, eu tenho alunos que são especialistas, e aí eu vejo, tem aluno que fala, professor, tô com a ata notarial aqui, eu tô tranquilo. Calma, isso aí são etapas importantes, mas isso por si só não é o que vai salvar a prova, né? E a cientificidade, pessoal, a cientificidade, conforme eu já bati um papo com vocês, né? Deixa eu só olhar aqui. Sim, Marcelo, eu já vou comentar a sua mensagem, a gente vai chegar sim, né? A gente vai chegar nesses pontos. Eu não precisa nem pedir respeito, porque eu nem concluí, né? Eu só disse que é em regra, mas existem exceções, e a gente vai falar bastante desse ponto. Eu até tenho um julgado em cima desse assunto, por isso que eu não aprofundei, tá bom? Mas daqui a pouco eu leio sua pergunta, tá inclusive casando quando eu trouxer o julgado que fala disso, né? A cientificidade da prova, como eu falei para vocês, isso é um ponto importante, né? Que estabelece a questão da cadeia de custódia, né? Para garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àquelas arrecadados pela polícia, né? Então, quando a polícia, na fase de inquérito, né? Que a gente não tem isso em geral no processo civil, no processo do trabalho, então a gente não discute muito esse aspecto, mas que toda essa coleta de provas, ela tenha como demonstrar para o juiz que não houve uma quebra, né? Então, aqui eu não vou entrar no mérito do CPP, tá, pessoal? Que não é meu foco, mas fica aqui registrado, às vezes algum colega aqui milita um pouco também na área criminal, ou queira aprofundar, que é bem legal também, fica registrado o número, né, do habeas corpus, mas eu não vou, logicamente, entrar no mérito do CPP. Mas o que ele fala aqui, deve copiar integralmente, byte a byte, né, do conteúdo do dispositivo, gerando uma imagem de dados e um arquivo que espelha, né? Aí aplicando, olha só, pessoal, como que o negócio é técnico, isso aqui é o STJ, tá? Aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, que é o hash code, né? O que é o hash code, né? Ele é uma codificação que ele demonstra uma especificidade, né? É uma assinatura única, né, específica para cada arquivo, né? Então, ele tem lá uma codificação.
E aí isso garante uma integridade, então tem que ter técnica, não pode ser feito de qualquer jeito, né? E aí você consegue detectar que aquele conteúdo foi modificado caso ele não tenha seguido a integridade, né? E no caso do que eu estou trazendo para vocês, quem está produzindo essa prova é o Estado. Então, é o ônus do Estado comprovar a integridade e a confiabilidade dessas fontes. Então, aí você fala, professor, tá, mas aí eu fico doido quando o aluno, ele fala, tá, professor, mas a gente está falando de processo penal. Eu falo, tá, puxa para você. Então, agora vamos emergir no ambiente do trabalho e no CPP, no CPC, que aqui seria bem parecido, né? Em regra, né, no CPC quanto na CLT, aquele que, o autor, né, no caso o reclamante, deve produzir a prova que constitui o seu direito. O réu, a reclamada, o fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do outro. A seara trabalhista, né, claro que aqui a gente tem mais nuances, né, até baseado em súmulas do TST, assim, antes da gente se aflorar, né, aquela coisa que a gente é bom, né, e a gente nem escuta, nem espera terminar e a gente já quer, não, professor, mas calma. Sim, existem provas no ambiente trabalhista que o reclamante, ele simplesmente alega e são incumbências da reclamada, né, a questão da relação contratual, né, o início e o término do contrato, daí ficaria em cargo da reclamada. O controle de jornada, né? Isso daí o reclamante, ele alega, mas o controle de jornada é da reclamada, né? Então, lógico, a gente sabe que existem exceções, isso nem é o foco aqui, não estou nem para trazer esses detalhes que vocês são especialistas. O ponto, né, em geral, né, que a gente está trazendo, é simplesmente a gente entender que, peraí, então, se eu tenho a incumbência de produzir aquela prova, seja reclamante ou reclamada, aqui não eu vou tratar de forma genérica, mas a incumbência é minha, estabelecido ou por uma questão de súmula do TST, ou até mesmo pela CLT, ou na lacuna, né, da CLT de fonte subsidiária ao Código de Processo Civil, eu tenho o dever, aqui eu tenho o ônus de comprovar a integridade e a confiabilidade dessas fontes. Então, eu não tenho que esperar a outra parte contestar. Eu já tenho que produzir essas provas demonstrando que elas seguiram as exigências técnicas para tanto, né? Então, aqui, logicamente, vai ter um ponto específico que ele vai falar dos aspectos, né, que são inerentes ao processo penal, né, que a gente não precisa aproveitar tudo, né? Porque tem, logicamente, a polícia, etc. Mas, pela quebra da cadeia de custódia, etc. Mas o que seria essa cadeia de custódia, professor? Depois eu vou mostrar para você. É que aqui, em especial, do processo penal, que não é o que a gente vai estudar, você tem apreensão, né? Que, no caso, foi apreensão de celulares, computadores, etc., né? Então, a polícia ela tem que seguir um protocolo, né? Para onde foi, com quem ficou, onde armazenou, e não demonstrou isso daí, né? Então, essas provas poderiam ter sido violadas em algum desses momentos, né? É basicamente isso. Mas no âmbito do civil e do trabalhista, eu vou mostrar para vocês como é que extrai esses contextos e mostre aí a integridade, né? Aí aqui os laudos não explicaram a metodologia utilizada para extrair os arquivos dos computadores, e aí esqueçam-se imagens, hashes e emparelhamentos, não sabemos nada do que isso aqui está na decisão, tá? Do que a polícia fez para obter os dados, né? Simplesmente colocou, né? Da onde veio. E aí eu vejo que o advogado ele fica meio incomodado de fazer isso, sabe? Pô, mas eu estou pegando daqui, tá ali, entendeu? Qual que é o problema, né? Então, é aí que você vai se prejudicar, porque não é simplesmente isso, né? Então, não é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, é basicamente esse o ponto que se estabelece, tá? E como é que fica, né? WhatsApp. O WhatsApp é bem complexo, tá, pessoal? Não consigo, nessas 2 horas, dar uma aula técnica, né, que, fugindo do aspecto jurídico, indo para o aspecto totalmente da parte de TI, de sistema, etc., né? Mas isso você consegue obter em tutoriais na internet.
Eu confesso que eu sou mais, eu fuço muito, tá? Então eu pego uns tutoriais na internet, é porque esses, e outra coisa, tá? Advogado, né? Gente que é muito metódico e tal, cuidado. Esses aplicativos, eles mudam a configuração, aí muda o layout, o WhatsApp, que está na sua mão, né, agora, o celular, não é o mesmo procedimento do WhatsApp web, então tem que respirar fundo. Eu tenho muito colega que fala, Léo, eu não tenho saco para isso, tenho paciência para isso. Então você contrata alguém bom para estar do seu lado, que essa pessoa vai fazer esse trabalho, porque fazer trabalho mal feito, meus alunos e a gente vai adorar, porque é o que mais eu estou vendo. É difícil, eu falo para vocês, eu ver do outro lado um advogado que seguiu o padrão, tá? Então, assim, o WhatsApp, quando você está no celular, ele tem um jeito de extrair as conversas, tá? Nas configurações, vai navegando, pessoal. Começa a navegar, né? Configurações, nas conversas ali, né? Configurações, extração. Então, você começa a manipular, você começa a entender. E o WhatsApp Web é a mesma coisa, só que ele vai ter um parâmetro um pouco diferente para você extrair a conversa, né? Não é tirar o print, né? Como que você extrai aquela conversa. O Telegram é a mesma coisa, né? Nós temos o Telegram no celular, né? Não sei se vocês têm, é claro, mas quem tem, né, tem lá o aplicativo, mas também pode usar na internet. O Telegram, ele tem um probleminha diferente do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp, ele sempre vai mostrar o número do telefone. Você não está trocando mensagens aleatórias ali, você tem um número vinculado. Parece o óbvio, mas o Telegram não. Então, talvez você nunca percebeu, mas quem tem conta no Telegram, tem lá nas opções, que eu também não vou lembrar de cabeça, né? Que eu sempre fico fuçando, mas tem uma opção, quando você cria a conta, ou também lá nos seus cadastros, você não mostrar o seu número. Então, você pode conversar com uma pessoa, essa pessoa, porque é diferente, né, no WhatsApp, vamos imaginar. Se eu estou num grupo do WhatsApp, e eu quero conversar com a Thalita aqui, eu vou lá mandar mensagem para a Thalita, a Thalita vai saber meu número. Não tem como a Thalita não saber meu número no WhatsApp, entendeu? Porque quem manda a mensagem é o número. No Telegram é diferente. Então, a gente pode estar num grupo do Telegram, se tiver aberto, é claro, né? Eu posso mandar mensagem para uma pessoa daquele grupo, mas sem que a pessoa saiba o meu número. Então, ela não tem a menor noção de quem seja, com quem ela está falando. Talvez vai ter um nome lá. E fica mais difícil o quê? Rastrear. Então, isso também é um problema do Telegram, né? E o Messenger, né, o Facebook Messenger, ele está vinculado a uma conta do Facebook. Então, muitas vezes a gente vai produzir prova do Facebook Messenger, vale a pena também você comprovar a autoria dos interlocutores, né, quem está envolvido naquela conversa, por meio dos perfis que cada qual tem no Facebook, tá? Então, isso também às vezes ajuda. Tudo é contexto, pessoal. Eu vejo, como eu falei para vocês, os advogados soltando essas provas, fica difícil de entender. E outra, nós, na condição de advogados da parte contrária, muitas vezes nós temos o interesse em debruçar, em analisar com cautela, para poder contestar. Então, ali a gente para um tempo, né, para tentar entender o que aconteceu. E, às vezes, a gente também tem o outro, né, o nosso cliente, né, o outro interlocutor, para nos explicar o que aconteceu em cada etapa. Então, ali a gente vai desenvolvendo um raciocínio, tendo boa vontade, né? Que é o que é importante para nós aqui na condição de advogados. Mas aí eu venho no lado aqui de professor, porque eu não estou nem pelo reclamante, nem pela reclamada, nem pelo autor, nem pelo réu. Eu estou aqui, aí eu falo, gente, acorda. Você tem um juiz que vai julgar isso daí. E esse cara, ele tem pouco tempo para ficar tentando entender essa confusão de prints que vocês estão juntando. Você acha que um juiz vai parar para ficar olhando esse monte de print sem contexto? Aí começa no dia 10, volta para o dia 7, vai para o dia 4, vai para o dia 14 e não sei o quê. 3, 4 minutos que esse cara está lendo, ficou confuso? Entendeu? Então, ou seja, né? Muito cuidado na hora de organizar essa documentação. O WhatsApp hoje, como a gente sabe, né, ele é o que é mais usado. O Telegram, eu trouxe números. É bem provável que tem muitas pessoas aqui que não possuam o Telegram, que estejam conosco, e é provável que 99% dos meus alunos têm o WhatsApp, né? Então, é natural que a gente tenha aí essa utilização muito maior no WhatsApp,
mas a gente não pode descartar, né, o Telegram como prova, né? O Telegram, ele, né, talvez naquele caso em especial, pode ser que é a única prova que você tenha, né? E o Facebook Messenger, ele também é uma rede que tem bastante. Então, recapitulando, pessoal, tive um problema técnico aqui, voltando. Nós estamos falando aí de redes que possuem milhões de usuários e, consequentemente, aqui vocês têm um caminho muito grande para usar de provas aí para os seus clientes, né? Então, vamos lá. Qual que é o passo, né, que vocês podem seguir? Claro, lembrando, pessoal, né, nada melhor do que você mesmo navegar. Né? Então, navegue no seu WhatsApp, seja o WhatsApp que está no celular, seja no WhatsApp web, vai manuseando, né? Porque como muda, se você entendeu mais ou menos o layout, o padrão daquela plataforma, fica mais fácil, caso eles mudem alguma coisa, você vai achar como extrair aquelas conversas, né? Então, primeiro, sempre identifica os interlocutores. Às vezes a gente tira, né? O print esquece, né? Mas a gente extrai, né? Conversas de grupos de WhatsApp e fica confuso entender, né? Uma hora aparece o João, o Carlos, o Pedro, enfim, quem são essas pessoas, né? Então, é importante, né? E eu sempre insisto, né? Fazendo entrevista com os meus clientes, né? Eu sou chato, eu tento entender ao máximo. Se eu não consigo me convencer da história, eu não consigo convencer outra pessoa daquela história, né? Então, o cliente, ele está viciado por ser o interlocutor daquilo tudo, né? Então, ele fala, porque a gente tem aquela coisa, né, do show do Truman, né, do Jim Carrey, né? A gente acha que nós somos uma pessoa que é vigiada, que todo mundo sabe o que acontece na nossa vida, entendeu? Não, peraí, precisa contextualizar, né? Você não é o centro do universo, que a sua conversa, a sua vida, o seu ambiente de trabalho reserva você e aquelas pessoas. Agora a gente está levando para um outro palco, e esse outro palco precisa entender o que se passou. Então, precisa haver uma devida organização ali dessas conversas, disso tudo que foi estabelecido, né? Então, aqui eu já coloquei para vocês, né? Você vai lá no contato, mais opções, dados do contato, vai aparecer o número de telefone. Então, aquilo ali é para você já deixar registrado para o juiz, ó, excelência. Esse aqui, ó, o João, ó, eu extraí aqui, ó, tá lá, né? Vai aparecer a foto dele, vai aparecer o número, às vezes vai aparecer até o nome que está salvo na agenda da pessoa, mas você tem que demonstrar para o juiz, excelência, isso aqui ele é um dos interlocutores, né? E não omita parte da conversa. Por quê? Mas essa parte aqui não é importante. Mas mostra aquela parte, né? E a parte que você entenda que é relevante, de fato, você destaca. Mas a omissão, ela pode gerar o quê? Uma falta de integridade, né? Já no Facebook, né? No Facebook Messenger, né? São duas coisas diferentes, né? Você tem o Facebook como rede social. Tem muitos advogados que viram para mim, mas o Facebook não acabou, o Facebook não existe mais, só senhor de idade tem Facebook, não sei o quê. Parem, pessoal, parem. O advogado, ele não tem que ter preconceito de nada, né? Em especial na formação de provas. O Facebook, ele é muito usado para negócios, pessoal. Quantos clientes de vocês fazem tratativas de negócio via Facebook? O Facebook tem um marketplace lá que tem muita gente que compra celular, carro, roupa, negocia, tem páginas. O Facebook é um mundo muito ativo, né? Então, ali você vai ter conversas e etc., que você pode usar como provas, né? O que pega aqui, que o usuário tem que ter uma conta no Facebook, né? Então, tem que extrair o URL, a identificação e outras informações estão disponíveis para você demonstrar que aquela pessoa é verdadeira, né? Que não foi uma conta falsa, etc. Você vai mostrar, mas muda nome, professor, sim, né? Mas o próprio Facebook, ele coloca quais foram os nomes anteriores, etc. Então, isso também pode ajudar ali naquele contexto de provas, né? Aí aqui eu coloquei como extrair a conversão, né? Como eu falei, né, pessoal? Isso aqui muda, tá? Mas
né? Se não mudou até agora, continua dessa forma, né? Então, você vai lá, né, baixar as informações do perfil, que aí você vai receber no e-mail, né, cadastrado da conta, e você recebe aquelas informações, né? Sempre demonstrando o contexto, tá? No Telegram, as mensagens ficam armazenadas no servidor do aplicativo, né, que facilita o conteúdo original. O problema é das conversas que são no Telegram via web, né, que aí você vai ter o armazenamento da própria plataforma, né? Aí a possibilidade de exportação integral das mensagens e ao final é criada uma pasta com os formatos HTML. Então, assim, como a minha aula não é o tutorial em si, tá, pessoal? Senão isso aqui ficaria muito chato, né? A gente é advogado, né? E eu sempre insisto, né? Às vezes eu falo, professor, como é que eu vou extrair? Me dá o tutorial. Eu falo, não, o tutorial é a coisa mais fácil que tem. Você tem na internet, tem um monte de menino aí que adora ensinar para vocês. Aí vai ter lá, como extrair as conversas do Telegram, como extrair as conversas. O que você tem que conseguir esse HTML, né? Ele é tipo um bloco de notas, que ali sim você vai levar a juízo de uma maneira mais integral. Professor, mas é que o print, né? A galera adora o print, né? É que o print a gente coloca na petição inicial, né? Então tem gente que adora colocar isso na petição inicial, porque você já cria uma correlação com o juiz daquela situação. Olha, eu não vou entrar aqui no mérito de gestão, de diálogo que você quer estabelecer com o juiz, enfim, no processo. E eu realmente confesso que em alguns casos aquele print ali ele dá uma sensibilidade maior à situação, né? Principalmente quando tem uma determinação, uma ofensa, uma coisa muito explícita, né? Deixar aquele print no meio de um monte de prova, né? Seria um prejuízo, mas ok, então você colocou na petição, em algum momento, aquele recorte, não tem problema. Mas desde que no curso do processo, naquelas provas, você tenha extraído o todo, né? Então, ou seja, não, aqui eu fiz só para demonstrar para o juiz, para que ele possa enxergar, mas caso, e ele vai fazer isso, né? Ele queira entender todo o contexto, ele foi extraído, não só extraído de outros prints, mas sim de um formato de HTML, né? Ou seja, um formato em que possa se auferir aí a autenticidade desse negócio, né? Gestão documental no processo, né? Então, o ponto que eu já sabia, né, e eu já fui colocando para vocês, né, isso já foi dado, tá, mas fica registrado. Saibam trabalhar, pessoal, essa questão documental. Isso aqui é um puxão de orelha que eu dou para os meus colegas, e tem muitos que, obviamente, nem querem ouvir. É aquela história, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Já ganhei muitos processos. Quem é você para falar? Eu sou conhecido lá no escritório, eu sou o advogado das causas impossíveis. Não estou para falar com quem é o fera, quem é bom, não precisa de ninguém, né? Mas quem de repente está ali naquela condição de, poxa, tem algo que eu estou fazendo errado, o que está pegando? Às vezes olha, né? Olha, porque muitas vezes você estuda bastante, você é bem capacitado, você manja muito mais, a gente sente, pô, eu manjo mais que o juiz, eu manjo mais que todo mundo, pô, o que está acontecendo? Está acontecendo que às vezes a gente não é bom em tudo, né? Então esse é o primeiro passo da gente reconhecer nossas falhas. E às vezes olhar os seus processos, né, entender como é que foi a sua gestão documental, como é que você colacionou os autos, né? E aí o advogado sabe o que ele fala para mim? Ele reclama do cliente, ele fala, mas você sabe, Léo, né? Pô, cara, como é que o cliente manda isso aqui? Pô, realmente. Né? Então você tem que estabelecer um padrão. Ou você é o advogado que estabelece com o seu cliente uma relação de você que vai ter que me entregar esses arquivos dessa forma, então você pode repassar isso para o seu cliente,
É dever dele entregar. Mas alguém já está se retorcendo aí nas cadeiras. Professor, você não sabe como são meus clientes. Eu mando tirar foto da carteira de trabalho, a pessoa tira foto do pé dela, a pessoa tira foto do lado da carteira de trabalho. Eu falei, não quero ver você com a carteira de trabalho. Eu quero que você tire uma foto da sua carteira de trabalho para eu poder identificar. Aí vem aquela foto tremida. Aí você quer me pedir para eu passar para o cliente fazer isso daí? Não vai dar. Eu estou ferrado. Calma. Então, primeiro passo é você entender como é que é a relação que você tem com seus clientes. No possível, né, eu delego isso para os meus clientes. Então, eu crio ali um roteiro, né, você pode fazer isso, né, o trabalho bem feito dá trabalho só uma vez, né, então você estabelece, principalmente no WhatsApp, né, que é o que mais se usa, os padrões para se extrair uma conversa no WhatsApp, e toda vez que um cliente te procurar e começar a mandar print, um monte de coisa bagunçada, áudio, meu Deus, você tem que ficar ouvindo tudo aquilo, tudo fora de contexto, você já cria um padrão para o seu cliente. Fala, olha, eu quero que você me mande nesse formato assim, assim, assim. Pô, mas aí, Léo, e se o cliente não vai saber? Eu vou perder o cliente. Ele vai procurar um outro advogado, que esse advogado vai falar, manda tudo de qualquer jeito aqui, que aqui eu me viro, né? Então, você tem que saber onde você está nessa fila. Quem é você? Se você for realmente essa pessoa que está desesperada, que não pode perder esse cliente todo bagunçado, não tem problema. Então, você assume esse BO para você, tá tudo certo, isso faz parte, só que você não vai ser o cara que vai repassar essa bomba, né? Não vai ser você que pegou essa conversa toda truncada e vai chutar de qualquer jeito. Fala, não, eu aceitei esse trabalho, porque é o que tinha para hoje, e eu estou repassando esse BO. Então, você está se enganando, né? Você está entrando num nível de advocacia que vai ser prejudicial para você, tá? Então, alguém vai ter que fazer esse trabalho. Se não for o seu cliente, é você. E se não for você, você vai ter que contratar alguém para fazer isso para você. Não tem como você ficar repassando esses trabalhos mal feitos por aí, tá? Então, sempre coloque contexto, demonstre quem está envolvido, coloque em ordem cronológica, tudo isso eu já falei para vocês. Porque quem está lendo, que não seja você e nem o seu cliente, precisa entender o que aconteceu. Na dúvida, peça para algum colega ler, fala assim, tá claro isso aqui, ficou fácil de entender, me explica o que aconteceu. E aí, se o seu colega não conseguir te explicar, significa que você escreveu mal, não ficou bem descrito, né? Eu já disse a questão do print, né? Por conta da qualidade, né? Da forma como isso é colocado, né? Você pode questionar a validade, né? Então, você tem ali uma prova muito precária, fácil de ser contestada. Áudio é um problema, né, pessoal? Porque imagina, o cliente te manda um áudio. A gente estava com uma cliente recente no escritório que ela gravou conversas que ela tinha lá com a empresa, ela mandou os áudios para a gente, mas assim, pessoal, cada áudio de 25 minutos, 30 minutos, somando tudo ali, a gente tinha que ter, sei lá, umas 5, 6 horas ouvindo aquilo ali, né? E é muito complicado, né? Porque você fica ouvindo o áudio e a gente, poxa, mas peraí, de 20 minutos, você tem ali 20 segundos que são úteis, né, muitas vezes. Então, você tem que se valer da tecnologia, né? Procurar plataformas, né? E geralmente são... Tem alguns que são gratuitos, tá, pessoal? Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Esses daqui eu não ganho nada também para nada, tá, pessoal? Até evito ficar colocando aqui, porque parece que a gente está incentivando o uso, mas vocês pesquisem outros, tá? Eu desconheço até agora alguns que façam 100% gratuito, tá? Se vocês souberem, aí sim a gente pode divulgar, porque é de graça, né? O que eles disponibilizam são alguns minutos, né, de transcrição, coisa simples, tal, né? O próprio WhatsApp tem o Super Contato lá, que ele mesmo faz a transcrição. O Super Contato ele estava limitado a 4 minutos, mas eu comecei a mandar uns áudios lá para o Super Contato, um pouco maior ele está aceitando, né? Então, às vezes ele consegue transcrever, mas também não é tudo que ele transcreve, né? Porque tem a questão da proteção de dados, algumas coisas que foram trocadas no áudio ali. O ChatGPT, a versão gratuita do ChatGPT não faz isso, tem a versão paga que você consegue extrair, então, ou seja, procurar, né? Procurar ou pagar, né, pessoal? Às vezes a gente paga e tem um trabalho bem feito, uma transcrição de um áudio. Aí a certeza que aquilo ali está estabelecido e fica muito mais fácil para o juiz ter acesso ao que está estabelecido naquele áudio. Né? Então, muito cuidado na hora de colacionar áudios,
porque se você não ouviu, o juiz também não vai ouvir, né? Então, aqui, vamos lá, o que o STJ trouxe a respeito da situação, né? São inadmissíveis no processo penal provas obtidas em celular quando não forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos dados extraídos. Segundo, né, o STJ, as provas digitais podem ser facilmente... professor, mas você está falando de processo penal, professor. Gente, a regra aqui vale para tudo. Ó. As provas, o que você tem que se apegar? As provas digitais podem ser facilmente alteradas, inclusive de maneira imperceptíveis, portanto, demandam mais atenção quanto ao cuidado na custódia e no tratamento, sob pena de terem o seu grau de confiabilidade diminuído, até mesmo anulado. Então, tem gente que já chega para mim e fala assim, aí já vem o oposto, né? Você tem o 880. Tem gente que, eu simplesmente pego o print e colaciona. E tem gente que fala, não, agora lá no escritório a gente parou de usar o WhatsApp, só se usa e-mail porque o WhatsApp não forma provas. Então, as pessoas, elas criaram esses dois mitos, né? O mito de tá tudo certo aqui, né? O print está tudo certo e o WhatsApp não vale nada. Então, ou seja, peraí, então, você tem um mundo aqui no meio dessa história toda que tem que ser explorado, né? Então, ou seja, não é que é proibido, as pessoas pegam aquelas notícias lá do Migalhas, ou do UOL, etc., não é só a chamada. O STJ invalida a prova de WhatsApp, o TST não aceita a prova de WhatsApp. Então não vale mais, né? Não é que não vale mais a prova do WhatsApp. O que não está valendo é a forma como os advogados, isso aqui é falha da advocacia, não é do cliente, não é do juiz, isso aqui é nosso, isso aqui é um problema que nós temos que resolver, como eu falei, ou você exige do seu cliente, ou você contrata alguém para fazer isso para você, ou você assume esse BO de produzir a prova corretamente, entregá-la, que aí sim a sua prova do WhatsApp vai ser aceita, né? Com base nesse entendimento, a turma considerou que os prints de WhatsApp, não é a conversa de WhatsApp, né, não poderiam ser usados como prova sobre, né, que no caso ali era de uma organização criminosa, do qual o dono do aparelho estaria envolvido, né? Que aí seria a forma obtida de meio ilícito, né? Então é isso. Aqui entra muito no aspecto penal, que não é útil para o nosso conteúdo, claro que para um conhecimento mais refinado, eu recomendo depois que vocês leiam, etc, tá? Então, eu não coloquei, deve estar no final, tá? Aqui eu coloquei o número, tá, pessoal? Caso vocês queiram ler, depois vocês acessem, né, na íntegra, é sempre um diálogo muito importante, né? Ainda que ele esteja sendo, né, num palco não idêntico ao nosso, né, mas a gente consegue extrair ali aquilo que nos cabe, tá bom? Agora, a questão da responsabilidade civil extracontratual, né? Mensagens por WhatsApp, aqui, que legal. Ofensas, né? Muito comum a gente pegar esse tipo de coisa, né? Desnecessidade, tá vendo aqui, de comprovação mediante, né, ata notarial por estarem preservadas. Requerido que confessou ter enviado as mensagens do objeto da ação, então é muito comum no trabalhista, né? Às vezes o próprio juiz, na hora ali da audiência, o senhor, né, reconhece essa mensagem que foi trocada, o senhor reconhece, né? Então, às vezes no próprio momento ali da audiência já se estabelece essa confissão, né, essa confirmação de que aquela prova de fato, de que aquela conversa, melhor dizendo, ela existiu, né? Aí aqui ele fala, ó que interessante, pessoal, havendo a autora se identificado pelo prenome na mensagem enviada ao réu, além de possuir acesso ao conteúdo das mensagens privadas criptografadas, o que faz certa a autoria. Né? Dano moral ou ocorrência, mensagens que ofendem de forma substancial, na injúria não há necessidade, aqui já entra num outro aspecto, tá? Mas enfim. Então é isso. Deixa eu ver aqui se interessa para a gente, né? A captura de telas, interlocutor, integrante de um grupo de conversa no aplicativo, espelhamento via WhatsApp web das conversas realizadas pelo investigado, terceiro, nulidade verificada, as demais provas, né? Então, não há ilegalidade no inquérito, pois foi adotado um procedimento preliminar para apurar indícios
de condutas, né? Então, a questão é, vocês vão encontrar dos dois lados. Ah, é proibido ou é permitido, professor? A questão é, como isso foi obtido, né? Então, o que vocês vão sempre identificar é o meio, né? Como isso foi extraído, tá bom? Aí aqui, ó, até destaquei, né? Então, vamos nos meus destaques para vocês, né? A sexta turma do STJ, né, entende que é inválida a prova obtida pelo WhatsApp, pois é possível com total liberdade o envio de novas mensagens, exclusão, hoje em dia, etc. Então, esse é o ponto, né? Então, o que se fica, né, é justamente o print, né? Então, se você está vendo que a justiça tem tomado cautela com relação ao print, mesmo que você tenha demonstrado o contexto, então você não vai usar só o print, né? Você vai extrair a conversa de uma forma completa, né? Que o aplicativo assim permite, né? A rede social segue sempre a mesma lógica, tá, pessoal? O que vai diferenciar é... Deixa eu só ver aqui se vocês não colocaram nada específico. Desculpa, por enquanto não, né? O que vai ficar aqui pra gente o local, né? Então, aqui nós estamos falando de um Facebook, do Instagram, e eu não estou falando do inbox, né? Do direct, né? Daquilo que está ali numa conversa privada nessas redes. Eu estou falando daquilo que, inclusive, foi levado a público, né? Ou seja, uma postagem, né? E não só a postagem, muitas vezes, às vezes os comentários, né? Então, às vezes você tem ali uma relação de comentários, ou no Facebook também existem páginas, né? Então, ali você está num ambiente, ou grupos, né? Você está num ambiente um pouco mais específico, mas que também são produzidas provas de diversas naturezas, e isso também pode ser utilizado, mas lembrando que tudo tem um contexto. No ambiente trabalhista, a gente tem cada vez mais nos deparado aqui, eu citei o exemplo da justiça gratuita, né? Então, eu já vi muitos colegas contestando, né, a justiça gratuita do outro por meio de postagens em rede social, né? Ah, não, mas como é que esse reclamante está pedindo justiça gratuita, sendo que ele foi viajar para tal lugar? E ali fica uma discussão, né, em cima daquele contexto, né, tal. Mas se vai usar isso como prova, que é válido, né? Não estou questionando, tá, pessoal? Mas que se faça o trabalho bem feito, né, demonstrando a integridade, né, extraindo, né, o contexto, quem é aquela pessoa. Isso você pega lá que eu coloquei aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Eu uso aqui, depois vocês vão ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Você extrai, né, o URL, né? Você extrai a identificação e etc., né? Porque você consegue demonstrar para o juiz que realmente aquela pessoa é de quem você está mencionando, né? Não é só um print capturado, né? Você está contextualizando. Também tem do outro lado, a gente viu recentemente reclamadas, né? Também tendo, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica aceita. Eu já vi casos aí até de passaporte, né, sendo retido na Justiça do Trabalho, justamente por conta de análise de redes sociais, a pessoa estava viajando muito, ou ia viajar, e etc. Então, assim, a rede social é muito usada, né? Não é um problema. A questão é como que a gente produz essa prova, tá? Então, aqui a gente tem sempre que contextualizar, né? Porque o Twitter, né? O X agora, né? Ele tem a limitação de caracteres, então não adianta só você pegar uma postagem, né? Tem que demonstrar qual foi a mensagem anterior, qual que é a próxima. Às vezes a pessoa tem até colocar, né, numeração, porque sabe que muitas vezes é usado aquilo fora de contexto, né? O LinkedIn também, eu já vi ser usado em direito do trabalho muito por conta da própria forma como a pessoa se coloca, né? Então, às vezes a pessoa, ela preenche lá o currículo dela, e ali, às vezes, a empresa quer questionar, fala, não, mas tá vendo aqui, ó, no próprio currículo ele declara que ele tinha essa função, né, coisas do tipo, ou o inverso, né, a pessoa vai falar, não, mas eu tá vendo, no meu currículo, eu já colocava que eu tinha essa atribuição, mas, enfim, o ponto, né, do LinkedIn é que ele é um currículo
no lateral, que a pessoa preencheu, né? Aquilo ali não quer dizer que seja verdade, né? Aquilo a pessoa escreveu. Agora, então quer dizer que o LinkedIn eu saio fora, né, professor? Não. O LinkedIn, você tem postagens, né? Você tem comentários, então às vezes ali pode ter algum conteúdo depreciativo mesmo, e ali pode ser usado, uma prova, alguma coisa, tudo depende do que foi falado, foi estabelecido, né? Aqui eu coloco um glossário para vocês, né, porque a gente cita, né, algumas situações dessa, né, no nosso conteúdo, né, então ID, URL, time stamp e username, tá? Então é só um glossário básico, né? O ponto que se atenta principalmente em o Instagram e o Facebook, né? Também o Twitter, né, o X, são possíveis contas falsas, né? Então, por isso que é legal você ir lá na capa, tirar, né, registrar essa capa, extrair o URL, né, identificar os amigos, porque depois a pessoa apaga, né? Então, aí que tá, você já deixou salvo todo esse contexto, tá? Aí aqui vem aquele ponto, né? Não é só tirar o print. Você pode, logicamente, como eu falei, tirar o print, porque aquilo você dá uma visualização melhor para o juiz, mas você faz as extrações, né? Você salva esses URLs, todo esse contexto, para que se tenha, né, havendo uma contestação, não, como comprovar que aquilo foi de fato extraído daquela rede, né? Existem sites, né, para você obter a identificação. Eu citei aqui o Lookup ID, né? É só inserir o URL que ele vai fornecer essa identificação, tá? E também no ambiente do trabalho, se vocês forem pesquisar, eu já vi justa causa, porque nós identificamos uma postagem, né, uma pessoa. Isso faz um tempo, é claro, né? Eu vou contar para vocês. Foi um funcionário de uma empresa grande. Ele fez uma postagem muito ofensiva nas redes sociais, no Facebook em especial. Isso já tem acho que uns 8 anos, mais ou menos. Né? Então ele ofendeu a diretoria, ofendeu a empresa e etc. Ele já tinha sido demitido. Só que tinha um funcionário que foi lá e deu o like, né? Ele deu like. E a empresa tirou ali os likes, né? E identificou que havia um desses likes de um funcionário. E entrou com uma ação porque não era só uma postagem de desabafo. Era uma postagem grave, né? Porque ali ele falava que tinha corrupção, que ali tinha esquema, que o chefe era vagabundo, essas coisas todas, né? Tinha toda uma ofensa, um negócio grave. E se alguém gostou é porque compactuou com aquilo que ele disse. Então ali você tinha ofensa, você tinha acusação criminosa, né? Uma calúnia e por aí vai, né? E o processo, a defesa desse empregado que tinha sido demitido por justa causa, desculpa, pessoal, eu acho que ele entrou com como se fosse uma reintegração, né? Eu não lembro exatamente qual foi a ação, mas de qualquer forma, o advogado do empregado, ele discutia que, na verdade, esse like tinha sido só para ele acompanhar a publicação, né? E que, na época, o Facebook nem tinha essas reações de gostei, odiei, amei, não tinha, né? Era só o like. E realmente, quando a gente clicava nesse like, a gente era notificado, né, das repercussões daquela postagem. E o juiz, à época, isso há bastante tempo, hein? O próprio juiz falou, não, se você quer acompanhar as mensagens, você tem que clicar lá na própria mensagem e ativar as notificações dessa mensagem. Ao dar o like, você está endossando o que foi dito, e o juiz manteve a decisão da empresa, né? Claro que eu só acompanhei até a primeira instância, mas achei interessante essa repercussão. Então, assim, isso tudo tem que ser orientado, né? Principalmente se você faz um consultivo, também orientar aí a respeito desse tipo de manifestação em rede social. Aqui eu extraí só para mostrar para vocês, né? Então, isso aqui é a capa, porque às vezes não muda, né? Então, você, não, então aqui, ó, extraí, né? Ah, mas aqui foi um print, né, professor? Foi. O print não é proibido, tá, pessoal? O problema é só usar print, né? Entendeu? É aí que está o problema, né? Aí você vai lá, ó, no sobre, aí tem os detalhes, ó, quando que foi criado, se mudou de nome, né? Quer ver? Eu acho que aqui mudou.
Aqui, alterou, tá vendo? Aí você entra lá na transparência da parte. Isso aqui o advogado tem que navegar, pessoal. Quanto mais você navega, mais você vai. Eu sou do tipo que toda vez que me perguntam, né? Aqui eu tô fazendo com vocês, né? Mas é muito comum. Eu já aviso, né? Aqui a gente não tem medo de errar, não. Ninguém é perfeito, né? Mas às vezes o aluno vem para mim e fala, professor, como é que eu extraio tal coisa? Eu falo, puxa, vamos pegar o celular aqui. Eu sei fazendo, né? Eu não sou bom na minha cabeça aqui, não tem. Eu gosto de mexer. Conforme você vai mexendo, você vai se achando aqui e você consegue dar ali aquele conteúdo uma gestão melhor, né? Aí aqui, quando você entra nessa parte da transparência, aqui, ó, alterou o nome, ó. Era lá em 2013, Notícias do Senado, depois virou Senado Notícias, depois virou Senado Federal. Porque às vezes você tem ali naquela interlocução o nome antigo, mas você mostra por isso, tá vendo que ele mudou, né? Entendeu? Não tem problema, né? No Instagram, o Instagram é o mesmo esquema, né? Só que o Instagram é uma rede específica, né, do mesmo grupo, que você tem, por exemplo, uma identificação com o usuário por arroba, né? Arroba tal coisa, né? E você tem a identificação do usuário e a identificação da URL da bio, né? Que é a biografia da pessoa. Que ali ela faz um resumo, né? E nós somos advogados lá, né? Aí o pessoal gosta, né? Que principalmente quem é o estudante, né, o acadêmico de direito, ele coloca, né? 4 de 10, né? Ou seja, ele está no quarto semestre, né? 10 de 10, né? Advogado especializado em tal coisa. Então, assim, aquilo ali é a sua bio, né? Então, aquilo ali é a sua biografia, né? Aquilo que te identifica, além do seu próprio arroba, né? Então, tudo isso a gente extrai para demonstrar que aquela pessoa realmente é um interlocutor daquele comentário, por exemplo, né? Então, não é só pegar o comentário. Você tem que contextualizar, mas quem comentou? Quem é a pessoa? Olha aqui a bio, olha aqui o URL, e assim vai, né? Aí também, ó, vamos pegar aqui, não, eu vou extrair uma mensagem que foi postada, não é só. Então, tá bom. Então, dentro da postagem, né, quando você vai naqueles 3 pontinhos, aí tem extrair o URL da postagem, tá bem? Para você colocar para o juiz. Professor, mas às vezes a pessoa apagou, né? Então, por isso que eu falei, não é proibido você tirar o print. Né? O ponto é você simplesmente só tirar o print. Né? Aí aqui eu peguei, né, aqui um site qualquer, né, e ali extraí para vocês checarem, né, essas informações dessas bios, tá? Então, isso daí é um trabalho que vocês devem fazer. Do Twitter é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu não vou ficar tão preso a essa parte aqui, né, já que é mais técnica, né, mas eu insisto que vocês devem tomar cuidado, sendo que eu já mostrei anteriormente a importância desse nosso trabalho, porque eu fundamentei nas decisões dos tribunais superiores, tá? O Twitter aumentou um pouquinho, né? Eu não uso, tá? Quando eu usava era 140, se não me engano, agora dobrou, parece. Mas, de qualquer forma, também tem que tomar o cuidado do contexto, extrair, né, todas as conversas, né? O LinkedIn eu já adiantei para vocês, mas também pode servir como prova, né? Se for usar o currículo da pessoa também, ele pode ser exportado, ele pode ser salvo, não tem problema, né? E também você pode copiar o URL do perfil, tudo isso para demonstrar, né, a integridade. Aqui eu peguei o LinkedIn do Senado, como exemplo, né? Deixa eu ver o que eu extraí para vocês. Aqui, ó, né? Então lá tem o site, tem número de telefone. Aí se ele está falando de uma empresa, né, que às vezes até você quer contextualizar, você está pelo reclamante, contextualizar a empresa, como é que ela está no LinkedIn, às vezes uma vaga, então tudo isso pode ser usado, né? Então, nós advogados, muitas vezes o cliente não tem nada para a gente, né? Pô, ou às vezes o meu aluno, meu amigo, fala, pô, Léo, mas o cliente chega e não tem nada, então às vezes a gente que tem que caçar, né? E às vezes eu vejo também advogados fazendo trabalhos brilhantes, né? No sentido de ir atrás, né? Como investigador, e ali ele encontrar algumas coisas que podem ser utilizadas. Fechou? Achou? Agora vamos usar da forma correta, né? Vamos seguir o padrão, né? Então, eu já vim, né, desde o início, né, trazendo para vocês essas provas, mas o mais importante, né, é você contextualizar. Principalmente quando a gente está falando aqui de conversas,
E me dá agonia, né? Quando você pega essas conversas para ler, para contestar, para tentar, você não consegue entender, né? Porque, como eu falei, às vezes o advogado do outro lado, ele simplesmente colacionou isso daí, né? Então, você tem que estabelecer, pô, peraí, quem que é o plano central aqui? Então, é o reclamante, o João Carlos, beleza. Tá, quem que é esse daqui? Ó, o Pedro, é o chefe, não sei o quê. Quem que esse aqui é o Ricardo? Ah, o Ricardo é o colega de trabalho. Quem que é esse aqui? Quem que é a Maria? A Maria é a dona da empresa. Quem que é? Então, estabelecer uma correlação entre essas pessoas. Igual seriado, novela, né? Quando começa ali, né? Antigamente, faz tempo que eu não assisto, né? Mas às vezes a própria novela fazia lá no comecinho, né? Uma identificação de cada personagem, né? Para você entender o que está acontecendo, né? Então, isso é importante, né? Dependendo da complexidade, né? Claro que se é uma situação mais simples, você não precisa fazer tudo isso, mas se for o caso, né? Se for trazer vídeo, tá, pessoal? Recomenda-se, né? Porque tem se usado muito vídeo. Mas a pergunta que eu sempre faço para o advogado é: quem você quer que assista esse vídeo? Aí a resposta vai ser o juiz, né? Porque é ele que vai ver esse vídeo impactante e dali ele vai dar uma decisão, claro. Então a gente tem que. Só que as pessoas colacionam, como eu falei, áudios de 30 minutos, vídeo de 50 minutos. Pô, pera lá um pouquinho, né? Então, a gente também tem que fazer um trabalho que é igual de rede social mesmo, né? Então, hoje nós vivemos a era digital, né? Vocês são digital influencers, né? Alguns são, outros não. Sei lá, nem tenho, professor, eu nem gosto desse negócio de Instagram e tal. E cada um. Mas, de qualquer forma, brincadeiras à parte, o que você faz, né? Quem tem Instagram aqui, por exemplo, para alguém clicar no seu vídeo, para a pessoa se interessar no seu vídeo, né? Então, cada vez mais, né, o vídeo ele vai ser atraído por elementos gráficos que chamam a atenção. E isso vai desde do próprio vídeo até a capa desse vídeo, para dar ali aquela audiência, né, a sua plateia, o interesse de clicar. E o juiz não é diferente, pessoal. E às vezes o advogado fala, mas o juiz ele tem interesse porque ele vai julgar o caso. Sim, mas a gente sabe, a gente não é bobo. Existem milhares de processos e ali o juiz ele tem os prazos dele, meta, CNJ nas costas, e você colaciona um vídeo gigantesco, áudio gigantesco. Como é que isso vai se dar? Mas tem um estagiário, aí bota a culpa no estagiário. Sim, não importa alguém vai ter que assistir, mas o quanto que essa pessoa vai dar atenção? Então, às vezes tem um trabalho de edição, não edição no sentido de cortar. Cortar pode quebrar a integralidade, não é isso que eu estou dizendo, mas a edição no sentido de atrair para aquela visualização, né? Então, por exemplo, você capturar um frame, né? Que frame é tipo uma passagem do vídeo, né? Que é o que mais chama atenção quando a gente vai clicar, né? Você fala, caramba, né? Você vai ver aquilo naquele vídeo, né? Então é isso que faz com que muitas vezes a gente assista um vídeo no YouTube, etc, né? E ali você inclui essa imagem no Word, depois você vai colar o link e aí sim você insere isso na petição, por exemplo. Porque aí o juiz, ele clica naquele frame, ele vai ficar interessado em assistir. Né? E onde eu subo isso daqui, professor? Você pode subir numa rede que salva vídeos, né? O YouTube, o Vimeo, etc. Que você pode dar acesso, né? Você só toma cuidado para quem tem um link, por exemplo. Né? Então, você torna aquilo restrito, mas para quem tem o link, aquele acesso é permitido, por exemplo. Então, dá para você criar esse tipo de situação, né? Porque tem gente que quer subir o vídeo nos autos do processo, né? Gera um arquivo, né? Então nem sempre isso é possível pelo tamanho, pela extensão, né? Então tem que, infelizmente, tá, pessoal, às vezes o advogado aqui ele não é habilidoso, né, nessas questões, né, mas a gente tem que se adaptar, né? Então eu mesmo, tá, eu trabalho bastante com isso, mas vira e mexe eu paro para assistir um tutorial, falo, puxa vida, como é que eu vou fazer tal coisa? E na internet tem tudo, né?
de como extrair, como gerar uma capa, como fazer alguma coisa. Então, mas o tempo é curto. Poxa, então nesse caso eu delego para alguém fazer isso para mim. Né? Então eu explico o que eu quero e peço para alguém fazer. Não tem jeito, tá, pessoal? Mas o resultado ele vale muito a pena, né? Aqui eu extraí para vocês, tá, pessoal, uma decisão, então sempre pautado em decisões, né? Então eu explico um pouquinho, mostro para vocês como é que isso tem sido julgado, né? Então é uma ação de obrigação de fazer na retirada de postagem de rede social, né? Diante da análise do caderno processual, observam pessoas, mediante leitura da postagem, é possível concluir que o autor da publicação entende que cabe apenas porrada, ok, já é uma coisa de ameaça, né? Enfim. Para aqueles que atuam na área fitness, você vê, uma questão bobeira ali, né? Mas a gente vai se deparar muito com isso, né? Você fala, pô, como é que meu cliente foi se enfiar isso aqui, né? Paciência, né? A gente não escolhe, o caso vem para nós e a gente tem que ter uma linha de atuação, né? Aí aqui ele coloca, que é o que eu destaquei para vocês, ó, apreciação do contexto da publicação e dos elementos, né? Coligido aos autos, né? Revela-se desapropriado, está ultrapassado os limites da liberdade de expressão. Então, ou seja, nesse caso aqui não foi só jogado, né? Quem trouxe essa prova para o juiz, esse advogado, né, ou advogada brilhante, demonstrou um contexto, né? Foi lá e perdeu um tempinho, entre aspas, para poder explicar para o juiz o que aconteceu, né? Aí aqui fica registrado para vocês, tá bom? Eu não vou ler tudo, tá bom? Mas a discussão era em cima de uma postagem que o juiz determina a sua exclusão, mas o que eu queria trazer para vocês é justamente isso, né? A apreciação do contexto da publicação e dos elementos de informações coligados aos autos, né? Ou seja, o advogado teve esse cuidado aqui, tá? Caso prático do Facebook. Agora, esse daqui interessa para vocês, né? Afinal, ele é trabalhista, né? Então, vem muito do nosso contexto em específico, né? Aí, é o TRT 15 aqui de Campinas, né? Reconheceu a validade da justa causa aplicada pela empresa a uma empregada demitida depois de postar em sua rede social uma foto de colega de trabalho cega acompanhado de um cão-guia na frente do estabelecimento comercial da empresa, com ofensas de cunho capacitistas. O acórdão também condenou essa trabalhadora a pagar uma multa de litigância de má-fé, de 1%, né, 1,1% do valor da causa. Segundo constatou-se dos autos, a empregada publicou no seu Facebook uma foto de uma empregada cega, acompanhada do cão-guia, na frente do estabelecimento comercial da reclamada, um banner do logo da empresa com os seguintes comentários: esta pessoa é só para aparecer na mídia e ter um desconto no imposto de renda, porque só fazem número, não fazem nada, não cumprem horário. E apenas mais uma para diminuir o imposto de caramba. Então, ela produziu provas contra ela, deixou ali, né, entregue no Facebook essa situação, né? Faltou um bom advogado para ela ali, né? Mas assim, vocês advogam, vocês sabem muito, meus alunos às vezes sabem mais do que eu, vocês me contam cada coisa que eu falo, caramba, né? Porque a gente não consegue viver tudo, né? Com vocês eu vivo mais. Cada uma história, né? Se cada um colega que for contar o que já vivenciou de cliente, né, que produz essas provas nas redes sociais, aqui está o nosso ouro, né, pessoal? É aqui que a gente vai garimpar, só que é como a gente produz essa prova, né? Aí aqui, enfim, né, mostrou grave, tudo no plano virtual, né? Então toda essa ofensa, né, que antigamente, muitos anos era presencial, isso tem se passado nesses ambientes aí virtuais, tá bom? Enfim. Né? Aqui, ó, que interessante, né? A empregada que integra o quadro de funcionários afirmou que após 7 anos de labor veio a cometer o seu primeiro deslize quanto funcionária e prontamente foi punida por meio de uma justa causa, caracterizada por uma punição excessiva. Ela tentou também alegar que os comentários foram feitos pelo seu filho, tá? Que é portador de esquizofrenia, pegou o aparelho celular sem sua permissão. Mas depois ela voltou a admitir que foi ela, não teceu, enfim. Que a gente não aproveita muita coisa, mas é basicamente isso, né? O do LinkedIn, tá, pessoal, foi aquele que provavelmente foi rechaçado, porque, deixa eu ver aqui, vamos lá. O TST absolveu uma empresa aqui do pagamento de horas extras
por entender que ele tinha cargo de gestão. E como ficou caracterizado? Uma das formas utilizadas pela empresa para comprovar o cargo de confiança foi o perfil publicado por ele no LinkedIn. Então, o que ele produziu de prova foi usado a seu favor. O perfil não faz. Aqui que está o ponto, que antes que alguém reclame. Professor, mas você não falou que é algo unilateral? Sim, mas o perfil não foi contestado pelo trabalhador. Então, na audiência, provavelmente o juiz perguntou, esse perfil é seu? Foi você que postou? Né? Ele poderia ter falado que, sei lá, né? Dispensado em 2010, após 8 anos, ele alegou que a empresa exigiu o cumprimento de jornada de trabalho. Do contrário, não conseguiria desvencilhar das incumbências e etc. Né? O tribunal manteve a sentença que deferiu as horas extras, concluindo que a função profissional era de grande relevância no empreendimento, mas não se enquadrava nas exceções do registro de controle. Ao recorrer da decisão, a empresa sustentou que o acórdão regional revelava o nível de hierárquico e a fidúcia especial do empregado, além da existência do controle de horas. Aí o ministro explicou que aqui que interessa para a gente, pessoal, que o próprio perfil do trabalhador no LinkedIn, devidamente transcrito, tá vendo? Devidamente transcrito na decisão, revela, dentre outras as funções de apoio à gerência, a validação de sanções disciplinares, etc., não há controvérsia, enfim. Então, ele, no seu próprio LinkedIn, relatou que ele era gerente, né, que ele tinha um cargo de confiança. E aí, essa exposição para a sua autopromoção, né, enfim, de rede social, trouxe um prejuízo. Né? Então, talvez o advogado aqui da empresa foi muito mais habilidoso em utilizar essa prova do que talvez o advogado dele, né? Ter trabalhado alguma possível, né, se é que nesse caso em concreto era possível, mas de repente contestar e até argumentar algo nesse sentido. Né? Mas enfim, é o que nós temos. Então, fiquem espertos. E para a gente ir para o desfecho, né, do nosso curso, eu falei um pouquinho das mensagens instantâneas, falei um pouquinho aqui das redes sociais, tá? Aqui tem um mundo, tá, pessoal, para vocês explorarem, né? Agora a gente vai falar do e-mail, né? O e-mail começa na década de 70. Eu confesso que eu começo a usar na década de 90, né? No final ali, 98, 99. E até logo depois começam a surgir os e-mails gratuitos, né? Antigamente nós tínhamos os e-mails que eram exclusivamente pagos, e depois surgem essas plataformas, né? Que começaram a permitir que as pessoas pudessem ter os e-mails gratuitos, né? O BOL, aí às vezes você comprava até um CDzinho ali, né? Para você instalar, né? O CD-ROM, aí vinha um e-mail, uma conta de e-mail grátis, assim a gente foi ganhando essas possibilidades e trocando essas mensagens. Né? No ambiente pessoal, essas mensagens, elas são raras, né? Quem é que aqui envia um e-mail para a mãe, para o namorado, para a namorada, para o esposo, para a esposa, para o filho, né? É raro, acontece, né? Eu troco muito, nós advogados, acho que a gente usa bastante e-mail, né? Até porque se criou esse mito, né? Então, eu trabalho com muitas pessoas que já chegam, aqui a gente, empresas, né? Aqui a gente só troca mensagens por e-mails, porque o WhatsApp ele não é aceito, né? Calma, né? Então, a gente tem que ponderar essas situações. Eu realmente prefiro, né, o e-mail. Eu acho que a contextualização, a conversa fica menos jogada, né, quando você precisa realmente documentar. Mas o e-mail também não é só você tirar o print, né? Então, você também tem que usar a mesma lógica dos mecanismos anteriores que eu trouxe para vocês. Né? Então, a gente não pode simplesmente pegar um e-mail e colacionar os autos. Né? Você também tem que extrair. Eu vou mostrar para vocês como é que isso também é feito. Lembrando, né, pessoal, que existem tutoriais aí para vocês explorarem melhor cada um desses itens, tá? Eu, inclusive, recomendo. Né? Eu coloco aqui uma forma de introdução para vocês, né? O serviço de SMTP, né, que é para enviar o e-mail. Esse daqui que é o IMAP POP 3, né, que é para receber, tudo isso a gente registra. Professor, eu já devo ter visto isso quando eu fui colocar no meu... aqui no Windows, né, a gente tem o Outlook, né, você pode receber diretamente no seu computador, e a gente cadastra, né, o Gmail,
Yahoo e etc., Hotmail, e aí a gente faz esses cadastros. É porque você consegue conferir, né? O servidor que enviou e o recebeu, né? Que ele faz uma sincronização, tá? Aí aqui para recebimento de imagens, né? Esse IMAP mantém as mensagens gravadas no servidor e o POP3 remove as mensagens assim que baixadas, né? Quando a mensagem é enviada aos servidores, mantém o log dessa transmissão e o caminho fica gravado, né? O log é sempre que vocês ouvirem falar, lerem, log é registra, né? Registra etapas, né? Para você não criar uma quebra. Aí o ponto é a rastreabilidade, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? O Mail Tracker, Mail Track, Writing Box, e-mail Analytics, e tem outros, tá? Que permitem agendar o envio de e-mails, além de confirmar o recebimento das mensagens. Eles também têm nas suas plataformas pagas. Vocês podem falar, professor, mas a gente consegue fazer isso na nossa plataforma normal. Mas a gente não tem ali a confirmação, vocês sabem disso, né? A confirmação de recebimento é só se o usuário, ele mesmo que recebeu, né, o destinatário, ele dá um ok, né? Se ele não der esse ok, você fica prejudicado, né? Então, essas plataformas, elas ajudam a confirmar que, de fato, a pessoa recebeu. Né? Então, tem essa finalidade, né? Quando necessário. E a validade como prova? A gente coloca aqui que não é unanimidade, mas a gente sabe, logicamente, que o e-mail é muito usado, né? E é aceito, inclusive. Mas é importante a gente sempre acompanhar de outros elementos, né? De outras provas, para que isso seja de fato validado, né? Aqui, pessoal, eu até peguei um julgado, que eu citei a fonte, né, que é do Migalhas, né, de um RESP aqui lá do Mato Grosso, né? O e-mail ele pode ser usado, sim, mas o ponto aqui é quando há verossimilhança nas alegações e idoneidade acostada aos autos, tá? Então, aqui a matéria completa, eu sempre deixo a fonte, tá? Do Migalhas, tá bom? Aqui no caso, que é esse RESP. Vocês podem ir direto na fonte desse RESP, lá no site do STJ, ou ler um pouco da matéria que está lá no site do Migalhas, tá bom? Agora aqui, continuando, né? Recurso especial, ação monitória, prova escrita, juízo de probabilidade, correspondência eletrônica, documento hábil, comprovar uma relação contratual, a existência de dívida. O correio eletrônico, ele é possível para fundamentar uma monitória, né? Desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e a idoneidade da alegação, possibilitando ao réu impugnar pela via processual adequada, né? Aí no STJ existem mecanismos que podem dar mais credibilidade à prova, como por exemplo o e-mail assinado digitalmente, né? Então existem padrões. Eu também, quando eu me comunico com alguns clientes ou empresas, a depender do contexto, eu assino digitalmente os e-mails, tá? E às vezes eu exijo também que aquilo seja assinado. Principalmente quando você está ali naquele e-mail estabelecendo como se fosse um contrato, né? Estabelecendo prazo, estabelecendo regras, estabelecendo situações que você precisa que todas aquelas partes envolvidas na cadeia de e-mail estejam cientes e concordem também, né? Então, muitas vezes, esse tipo de procedimento dá ao e-mail a credibilidade necessária, né? Então, somente o print pode não ser o suficiente, então extrai o código-fonte, tá? Ou os metadados ou metados, tá? Depende aí, vocês podem encontrar essas duas palavras, né? O que é isso? Tá? Vou mostrar para vocês aqui, né? Como extrair, inclusive, dos e-mails. Eu uso isso bastante, tá, pessoal? O print eu já expliquei, eu não vou ficar falando mais de print, tá? Agora, como é que se estabelece esses metadados ou metados técnicos, né? São informações, é como se fosse, vocês acham que vão conseguir visualizar, um bloco de notas. Quando você extrai esses e-mails, ele vai na integralidade. Então, você vai ter o título, mas ele vai estar ali numa leitura até ruim, né? Quando você lê ali, fica mais exaustivo, né? Porque ele não é visual, né? Ele é uma coisa, mas ali ele é íntegro. Então, você pode se valer do print quando você tem uma conversa muito específica, então você quer colacionar na petição, mas na íntegra das suas provas você vai colocar essa extração, né, esses metadados, enfim, né?
Aí você vai obter dentro do próprio e-mail. É que aqui vai variar bastante, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, infelizmente, eu sou muito de fuçar, né? Se alguém me perguntar agora, eu não sei de cabeça, né? Aqui eu printei para ajudar vocês, né? Mas na hora que eu pego, assim, eu consigo e vou me achando, né? Porque eles têm uma variação, né? O Gmail, o Yahoo, o Hotmail e o UOL. Eu não sei quais a galera tá usando hoje em dia, né? A gente usa mais o Gmail, né? E o Hotmail, alguns, né? Enfim. Mas você consegue extrair aqui, ó, tá vendo? Mostrar o original, né? Aí você vai abrir aqui, né? Porque você vai extrair o código-fonte, tá? Isso aqui, tá, também para dar devido à fonte, tá, pessoal, da minha pesquisa, isso aqui eu peguei de uma pesquisa da UFRJ, tá? Foram os alunos da parte de informática que explicaram, né, como tirar o código-fonte. Eu falei, pessoal, na internet a gente tem tudo, né? Só tomar cuidado, lógico, mas a gente tem muita informação preciosa para usar daquilo que a gente precisa, né? Então, aí vocês têm as outras contas, eu esqueci do iCloud, né? Tem muita gente que usa o iCloud por conta da Apple, né? Tem gente que tem o iPhone, né? Então, aqui também tem as explicações, não me cabe aqui, mas eu peço que vocês se aprofundem para usar no momento correto, né? No Hotmail a mesma coisa, e etc. Né? Que foi a fonte que eu peguei lá do pessoal da UFRJ, tá? Caso vocês queiram também ler um pouquinho melhor. Aí você vai pegar o arquivo em EML, tá? Esse arquivo vai ser um ficheiro, né? Que vai demonstrar toda a integralidade, né? Toda a cadeia de e-mails enviados. E o mais legal disso aqui é essa questão da verificação, tá? Então, o que vocês fazem dos dois lados? Então, se você vai produzir uma prova por e-mail, então você extrai esse arquivo EML, na dúvida. Professor, eu não entendi, ficou meio corrido aí, eu não sei como é que eu vou extrair o EML, professor. Põe no Google, como é que extrai o EML do Gmail, do Hotmail. Aí ele vai dar um tutorialzinho, vídeo, ou eu prefiro escrito no final das contas, mas sempre tem algum site, que nem esse da UFRJ, os meninos lá explicavam como extrair lá do Gmail, etc. Você vai lá, clica, extrai o EML. Ele vai te mandar o EML bonitinho. E aí você vai esse aqui é gratuito, tá? Mas existem outros, né? Por exemplo, aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai colar o arquivo, né, o EML, nesse site aqui, e ele vai dar uma verificação para você, tá? E essa verificação você vai levar para o juiz, né? Tá vendo aqui, ó? O DMARC, o SPF, o SPF, lá. Aí esse aqui, tá vendo? Ele deu vermelhinho. Por que ele deu vermelhinho, professor? Porque o que eu fiz? Eu fiz de propósito, óbvio, né? Eu peguei um e-mail meu, que eu troquei com o cliente, mas eu excluí uma parte da conversa, só um trechinho. É que não se sabe o que se extraiu, se te tirou, né? Às vezes tem alguma coisa, né? Isso aqui não tem utilidade nenhuma. Aí eu excluí de propósito. Por quê? Porque quando eu subi nesse site aqui, tá? Ele me informou, opa, peraí. Eu não estou dizendo que a mensagem não seja verdadeira. O que tem aqui tá ok. O problema é que ela tá quebrada, né? Quer ver? Eu até coloquei aqui, quer ver? Que é esse dequinho aqui, ó. Desculpa. O SPF, que são esses dois primeiros, ele confirma que o e-mail partiu de um servidor configurado porque você consegue fraudar, né? Por exemplo, muitos golpistas, né? Eles se valem de e-mails de empresas idôneas, né? Leonardo@Itaú, por exemplo. Bom, eu recebi um e-mail do Itaú aqui, mas só que ele criou uma máscara, né? Ele usou aquilo ali como uma máscara. Não me perguntem como, mas enfim, eles conseguem fazer isso. Mas quando você passa nessa verificação, esse SPF ele confirma, não, veio do Gmail, veio do @Itaú, @Bradesco, não, isso partiu do e-mail. E esse DKIM confirma a integralidade do conteúdo do e-mail. E foi o que deu problema nesse aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque eu cortei de propósito um dos e-mails lá, ou um trecho, não lembro o que eu fiz aqui, mas eu lembro que eu apaguei de propósito, só para vocês verem que na autenticação ele dá errado, né? Ele dá aqui, tem um problema, né? Então, ou seja, eu vou extrair o ML, mas eu vou fazer a verificação e vou mostrar para o juiz, ó, excelência, eu já fiz. E lógico que você dá ao juiz também a opção dele mesmo fazer, né? A outra parte, etc. Então, ninguém vai poder questionar que
não partiu do servidor correto, que foi um e-mail fake criado, e que aquela mensagem foi manipulada. Agora, a questão é debruçar sobre realmente o conteúdo que está ali, né? Porque você está demonstrando para o juiz, olha, tudo que eu extraí, tudo que foi colacionado é real. Agora, dentro dessa realidade, vamos ver se tem elemento de prova e quem é favorecido. Pelo menos você vai no seu campo de batalhas, né? Já pulando essas etapas de checagem. Por quê? Porque você vai fazer isso do outro lado. Né? Então, quando algum advogado, que a maioria não faz, esse trabalho bem feito, você vai ser o chato, você que vai, entre aspas, né? Você vai ser a pessoa que vai exigir, vai falar assim, excelência, não foi feito o trabalho correto, não foi extraído de forma correta, não foi tomada as medidas, e não se sabe se há uma integralidade, se há uma autenticidade desses e-mails trocados, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de como você criar, estou vendo aqui que meu tempo já está quase acabando, mas como você criar aqui para o juiz um resumo, né? Principalmente que vocês juntam muitos anexos, muitas coisas, enfim. Então, explicar para o juiz, aqui então, esse é o primeiro e-mail que foi trocado nessa questão, em que foi falado, que foi estabelecido, etc, tal, né? Então, tem que ter essa relação. Aí vai colocando, né, uma linha do tempo, por datas, né? Qual foi o conteúdo que foi trocado aqui, nesse momento aqui ficou combinado tal coisa, depois aqui ficou, porque, pessoal, às vezes eu tenho colegas, advogados que não leem o que o cliente mandou. Eu falo, você não leu? Você acha que o juiz vai ler? Entendeu? Então, pera lá, né? Então, faça bem feito. Mas agora a gente tem que ficar fazendo esses negocinhos. Não, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas você tem que tornar isso didático, né, pessoal? O advogado, ele, infelizmente ou felizmente, né, depende da forma como você enxerga aí a nossa profissão, né? Mas nós temos esse dever, né? A gente tem que tornar isso didático, né? Aqui eu colaciono alguns instrumentos normativos, né, que podem também fundamentar você, né? Você usar isso como prova, né? Então, judicial, tá? Então, colaciona aqui o Código de Processo Civil, né, o 441, que ele admite o documento eletrônico, né? Também aqui o 225. Então, assim, tudo foi colacionando para vocês verem, logicamente, que é permitido, né? Deixa eu só voltar aqui que o nosso colega, o Marcelo tinha colocado um ponto importante. Eu até achei que eu tivesse colocado um julgado de e-mail corporativo, mas é simples, tá, Marcelo? Realmente, o e-mail corporativo, o WhatsApp corporativo, ele é da empresa, né? Então, ou seja, ele não é privado, né? E, desculpa, eu tenho um julgado que eu não sei se não veio aqui ou eu pulei, que é o seguinte, Marcelo, ele é um caso criminal com trabalhista, ele é uma situação bem maluca, um caso bizarro, que foi uma mulher que cometeu um crime. Eu não me pergunte o porquê dessa loucura, mas resumindo a história, ela e o marido, eles cometem um crime, eu não lembro qual foi, se foi um estelionato, alguma extorsão, enfim, mas ela e o marido. E ela manda, assim, isso fora do ambiente de trabalho, mas ela manda uma conversa para o e-mail da empresa dela. Não me pergunte o porquê, e aquilo fica salvo no servidor da empresa. E a empresa, ao ter acesso desse relato de um crime que a funcionária dela cometeu, a empresa, para não compactuar com essa questão, a empresa manda para as autoridades tomarem as medidas cabíveis e ela usa como defesa uma prova ilícita, alegando uma interceptação da empresa aos e-mails trocados, né? E o que se valeu foi justamente dessa questão, que o e-mail não era um e-mail pessoal. Porque realmente, se fosse o e-mail pessoal dela, que a empresa tivesse violado, sim, né? Mas foi o e-mail da empresa. Agora não me pergunte o porquê. Isso é problema do advogado dela, né? Ter que lidar com esse problemão, né? Aquela coisa que você quer falar para o seu cliente, fala, você tem tanto lugar para mandar esse e-mail.
Você vai mandar, desculpa dar risada, tá, pessoal? Mas eu fico me colocando na condição desse colega. Né? Pô, você tem tanto lugar para mandar esse e-mail, você vai mandar para o e-mail da sua empresa. O que se passa na cabeça dela, né? Parece aquele divertidamente, né? Mas, Obrigado, enfim. professor. Então, deixa eu ver aqui, professor, então, com o devido respeito, precisa? Não, tá tudo certo, Marcelo. Não, Acredito que se o e-mail é corporativo, a empresa precisa, tá certinho, é isso mesmo, né? eu fiz essa Isso, tá perfeito. consideração. Se você quiser completar, tá, Marcelo? Mas essa tá certa, é que naquele momento eu só estava falando de modo geral. Essa fiscalização de e-mails foi aumentada e tal, tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, perfeito, é isso mesmo, né? É isso. Se você quiser comentar, pode ficar à vontade. Bom dia, professor, tudo bem? Tá um pouquinho baixo, não estou ouvindo. Bom dia, professor. Ô, Marcelo, fica à vontade, pode comentar essa situação aí. Eu falei disso porque a gente até estava num grupo de estudo aqui, e aí a LPD, na verdade, ela entende que quando um funcionário encaminha um e-mail para o e-mail particular dele, né, com algum dado, eu vou continuar trabalhando em casa, então eu pego essas informações e mando para o meu e-mail particular, né? Isso daí é considerado até um vazamento de dados, né? E aí é por isso que a gente inclusive recomenda, né, que as empresas fiscalizem os e-mails profissionais para vedar essa prática, porque ela configura, né, quando tem previsão no regulamento interno, uma falta grave e passível, né, de demissão por justa causa, que já foi sustentado em vários processos, né? Tem vários julgados que entendem que essa é uma falha grave, né? O encaminhamento de dados da empresa para o e-mail particular, ainda que seja para trabalho. Né? É porque o seu e-mail particular, né, ele pode não ter todas as seguranças que a instituição estabelece como política de privacidade, né, Marcelo? Quando uma empresa séria, né, ela trabalha de forma diligente, adequada à LGPD, ela estabelece políticas, né, de senhas, de criptografia, às vezes até relatórios, né, que são enviados, né, via e-mail, você coloca, né, em planilhas, etc., senhas para evitar vazamento de dados. Quando esse colaborador ele envia para o seu e-mail particular, ele está quebrando, né, essa segurança, né, criada pela empresa. E como você bem colocou, né, achei que isso foi bem perfeito, que você coloca aqui, quer ver? O regulamento interno, né? Você põe o regulamento interno, que é importante, tem muita empresa que não faz o regulamento interno. E aí não regrando, né? Não explicitando o seu padrão, então aí geraria uma discussão, né? Mas aqui a empresa não, peraí, a gente tem uma regra de como esse procedimento deve ser feito, a gente tem um processo de adequação à lei de proteção de dados, e tem toda uma política de governança dentro desse quesito, e esse colaborador quebrou, né? Aí pode ser que o juiz discuta, né, se era caso de uma advertência, que apesar da CLT não exigir, né, a advertência como uma medida preliminar, né, uma suspensão. Alguns juízes, né, você sabe, né, Marcelo, eles acabam exigindo previamente que a empresa o faça, né, crie essas medidas punitivas previamente, antes de uma justa causa, mas dependendo da gravidade do vazamento, do que se coloca em risco ali, eu entendo que caberia, sim, de fato, uma justa causa e, às vezes, até, entre aspas, né, direto, né, sem que haja nenhuma medida desse sentido. Mas muito bem colocado por você. Pode completar. Tem uns que pedem a gradação, né? Tem juiz que pede a gradação, só que aí o que acontece? Eu já tive caso que aí você justifica, você fala, olha, esse vazamento de dados tinha que reportar tudo, né? Tem um dano para a empresa, né? E aquela história, né? Está no regulamento e teve o treinamento e o colaborador estava ciente, aí é difícil reverter. Exato. Por isso que a gente... Não, perfeito, Marcelo. Até, como eu sempre falo, né? Eu nunca saio de uma aula do jeito que eu entrei, né? A gente sempre aprende, sempre troca informações e é muito bom tê-los, né, nessa condição. Pena que já está também quase acabando, mas sua participação aqui foi perfeita. E os pontos que você colocou são essenciais, né? Estando em regulamento, havendo treinamento, né? A empresa comprovando que treinou, que orientou, né? Porque isso também é uma própria excludente da própria LGPD, né? Quando a gente fala de vazamento, é claro que aqui no caso seria o controlador, né? A empresa seria aí a controladora e o funcionário o
o operador nessa obrigação, né? Mas se o controlador comprovar que foi feito o treinamento, que ele orientou e que o operador descumpriu, né, no caso, enviou o e-mail para o seu e-mail particular, aí a responsabilidade recai a ele, né? Então, ou seja, não dá para você, claro, perante o consumidor, né? Se a gente está falando, se for um vazamento de dados que traga repercussão no mercado de consumo, é claro que a gente volta para aquela regra, né? Que o fornecedor responde pelos atos de seus funcionários. Então, lógico, perante perante o cliente, o fornecedor vai responder, é claro. Mas perante a relação trabalhista, aí você configura assim uma justa causa e eu defendo isso tranquilamente conforme você sustentou e está tudo certo, né? Imagina, eu que agradeço. O Lucas trouxe aqui também, deixa eu ver. Bom dia, essas informações que o professor passou são muito valiosas para dar suporte às provas que possamos. Será disponibilizado no Classroom? Posso disponibilizar sim, Lucas. Posso disponibilizar sim. Não tem problema. Apesar da aula também ter sido gravada, né? Mas eu posso disponibilizar sim, sem problema nenhum para vocês. Sempre peço, tá, pessoal? O meu foco aqui, tá? Peço até desculpas, às vezes agrada e não agrada, mas não é dar um tutorial, assim, propriamente dito, tá? Como eu falei para vocês, o meu foco é jurídico, né? Então, assim, a parte de informática, propriamente dito, eu sou um usuário, né? Às vezes eu tenho mais conhecimento, às vezes eu tenho menos, né? Então, às vezes tem colega que trabalha comigo no escritório que não sabe absolutamente nada, eu vou lá e explico para ele, eu gosto da essência da coisa, né? E tem colega que trabalha comigo que a pessoa sabe muito mais do que eu na parte técnica ali, né? Então, ele, não, vai lá no tal configuração, você vai ali, a pessoa sabe tudo de cabeça, né? Eu falo, caramba, como é que a pessoa consegue olhar tudo isso, né? Eu sou do tipo assim, que eu entendo a necessidade e aquela história, né? Eu tenho um telefone de quem sabe, tô brincando, mas assim, a gente hoje na internet, a gente consegue ter essas informações de como extrair, né? Então, ou seja, eu nunca deixo de fazer um trabalho bem feito, né? Eu só não sei de cabeça, por exemplo, como extrair de todos, né? De Instagram, de Telegram, etc. Mas isso é muito simples, né? Vocês conseguem facilmente, num tutorial de internet, localizar essas questões e levá-los como prova. Como eu tentei sintetizar, que acho que isso ficou claro, se o print ele tem um aspecto visual para você importante naquela prova que você quer fazer, usa o print. Mas deixe claro que a integralidade daquela conversa está disponível nos áudios para consulta. Até para que não haja uma contestação. Ou seja, eu só quis enfatizar esse elemento, está aqui, excelência, mas a conversa toda está aqui. Então, ou seja, você não cria nenhum problema e ainda mantém todos os elementos que os tribunais superiores têm exigido para a formação dessas provas, sejam por mensagens instantâneas, seja aí por rede social, ou até mesmo por e-mail, que é a nossa realidade. Muitas dessas provas são produzidas por esses meios, tá? Se não houver mais nenhum comentário dos colegas, eu me dou por satisfeito, fico muito feliz de estar aqui com vocês, uma turma mega seleta, né, profissionais que eu tenho certeza que são de um excelente gabarito profissional, né? Agradeço aí a Josi pelo carinho, agradeço as colaborações, né, Marcelo, que não só comentou, mas veio aqui dar para nós o seu conhecimento, isso para nós é sempre muito precioso, né, o nosso outro colega aqui, o Lucas, também, que fez um comentário, e os demais colegas que talvez não comentaram, mas também estavam aí presentes, certamente vão carregar isso na sua atividade profissional. Eu ia voltar, eu voltei aqui. Vão carregar isso na sua atividade profissional e certamente nós teremos mais exigências, né? Então a gente vai subindo o nosso sarrafo, né? Assim dizendo, porque a gente vai criando mais critérios. Denise, acho que levantou a mão, não sei se ela quer falar alguma coisa ou se foi de fato sem querer. Talvez tenha sido sem querer, né, Denise? Mas, de qualquer forma, se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o áudio, tá, pessoal? E a gente já encerra. Senão eu vou encerrar por aqui, tá bom? Então, vamos encerrando, pessoal. Um forte abraço, muito obrigado, Esa, mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, amanhã vocês vão ter uma excelente aula
Pessoal, quem está levantando a mão não precisa nem levantar, só se tiver que falar alguma coisa, é só falar. Que eu vou encerrar aqui o conteúdo. Não sei se é sem querer, o que é. Mas enfim, então tá bom. Pessoal, tudo de bom para vocês. Um forte abraço e até mais. Amanhã vocês vão ter uma aula muito boa com a professora, a doutora Ana Cecília, minha colega, trabalha comigo também. Tenho um imenso carinho. Até mais, pessoal.